Todos, eu sou Gibran Malchitsky, estudante de Ciências Biológicas da Uninter. Vim aqui apresentar o portfólio da fase B2. No portfólio nos pediram para produzir dois tipos de fermentação, apresentar dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação lática, né? Que são as fermentações que acontecem nos micro-organismos, né? Acontece com a gente. E pedindo para que para o vídeo a gente escolhesse uma delas, né, sendo que a gente produziu as duas, mas que escolhesse uma delas para o vídeo para a gente apresentar. Eu escolhi, como eu tenho mais domínio até, a parte de fermentação alcoólica, né, sendo que fermentação lática também está presente, só que no estudo. Enfim, para isso foi nos fornecido um roteiro, e dentro desse roteiro o que pede basicamente? Que a gente colocasse 5 tubos de ensaio, né? Eu vou apresentando, aqui vão aparecendo as imagens. Então, dentro desses 5 tubos de ensaio, no primeiro tubo de ensaio a gente colocou apenas água normal, que é a controle, né? O tubo de controle. No segundo tubo, a gente colocou água morna e açúcar. No terceiro tubo, foi água morna e levedura, a Saccharomyces cerevisiae. No quarto tubo, foram colocados água em temperatura ambiente, Saccharomyces cerevisiae, levedura, açúcar. E no quinto tubo, a Saccharomyces cerevisiae, água morna ou água em temperatura ideal para aquele micro-organismo, e daqui a pouco eu explico até porquê, e açúcar. E depois que a gente colocasse, né, na saída de cada tubo de ensaio os balões, que vocês vão ver aqui também os balões em algum canto. E, enfim, e para que acompanhasse essa fermentação, né? Então, já no primeiro... Desculpa, aqui eu vou dar uma olhadinha para o lado só para acompanhar o roteiro. Então, eu comecei esse experimento mais ou menos umas 7 horas da manhã. E já nos primeiros 20 minutos, o tubo de número 5, né, é o tubo que teve melhor resposta. Ele já começa a formar ali uma certa espuma sobrenadante, né? E com bastante volume, já o balão ele já começa a dar sinal de que existe algum CO2 ali se desprendendo, né? E isso ao longo do processo, essa espuma foi aumentando, enquanto que nos outros tubos ainda a gente não tinha nenhuma atividade metabólica aparente, né? Mais ou menos depois de 1 hora de experimento, o tubo 5 ele já estava realmente bem cheio, então é perceptível assim, que teve, né, um grande volume de crescimento dessa espuma, né, que nada mais é do que algumas proteínas ali, né, que se formam e vão subindo, né, por conta da fermentação, por conta de todo o processo metabólico da fermentação, porque como a gente sabe, dentro da fermentação, né, do processo de fermentação alcoólica, basicamente o que acontece, né? A gente tem algumas fases dentro da fermentação alcoólica. A gente conhece aquela simples de pegar a glicose, né? No caso um polímero ali, né? A glicose, principalmente, que é o que a Saccharomyces cerevisiae mais usa, né? Fazer a glicólise dela, transformar em ácido pirúvico, e desse ácido pirúvico, no processo final, ele vai ter etanol e CO2, né? Quer dizer, o CO2 se desprende um pouco antes até, né? Se eu não me engano, o ácido pirúvico ele é clivado e aí ele se transforma, né? Ele é convertido em acetaldeído, e nesse processo já ele libera CO2, que é o CO2 que, enfim, vai criar gás carbônico na cerveja, né? Que vai expandir o pão. Após isso, né, esse acetaldeído ele é convertido em etanol, né? E também por conta de uma enzima e tal. E por que até no tubo 5 a gente teve essa melhor fermentação? Porque todo ser vivo, né, basicamente, todo ser que contém enzima, né, elas têm uma temperatura ótima para funcionar. Isso não é diferente na levedura. Então, quando você adiciona água morna, essas leveduras, principalmente a Saccharomyces cerevisiae utilizado para o pão, porque é uma cepa, né? É uma cepa específica para pão. Existem outras Saccharomyces cerevisiae que são utilizadas para outros processos, né, de fermentação alcoólica, obviamente, mas, né, na parte da cerveja, da cachaça, elas são as mesmas espécies, porém elas têm
elas têm características um pouco diferentes, né, da fermentação. E o que acontece? A temperatura mais ou menos entre 22 a 40 graus é uma temperatura ótima para esse fermento trabalhar, certo? Então eu deixei ali mais ou menos em 37 graus. Como eu tinha um meio, uma temperatura ótima, rico em glicose, né, que é um alimento, né, rápido, né, que a levedura pode utilizar rápida, né? Então, óbvio que, né, a expansão maior ia ser no tubo 5, que tem todo essas condições ideais para ela crescer. Enfim, fora isso, depois eu fiz uma observação. Só explicando então das fases da fermentação, o que acontece, como a gente conhece. Então eu estava explicando ali sobre, né, essa parte simples. Mas o que acontece? Ela segue uma curva, né, uma curva de crescimento. E nisso, a levedura também utiliza oxigênio para fazer essa curva de crescimento. Quando ela utiliza o oxigênio? No início da fermentação. Antes da fermentação, no caso. Por quê? Porque a levedura, ela tem aquela membrana plasmática, né? E ela precisa fortalecer aquela membrana plasmática. Para ela fortalecer essa membrana plasmática, ela vai precisar de oxigênio, para depois ela se reproduzir. O que acontece é que ela consome boa parte do oxigênio do meio para fazer isso, né? E nessa fase a gente chama de fase de lag fase, né? Então é a fase onde ela vai se fortalecendo, vai expandindo, até ela entrar numa fase exponencial, que é uma fase de crescimento. Deixa eu só acertar aqui. Que é a fase de crescimento, a fase onde ela vai se multiplicar, né? Vai fazer eu não lembro agora o termo, ela vai se dividir ali, né, em buds, né? E aí essas células filhas vão utilizar, né, esse açúcar no meio e toda essa fermentação alcoólica, né, para se reproduzir. Então ela vai ter essa fase exponencial, utilizando a fermentação alcoólica, até que ela chega num estado linear, né, de reprodução. E a partir do momento, quando esgota, né, os recursos do meio, ela entra na fase de morte, né, ou na fase de dormência da célula. Algumas vão morrer e vão deixar esses nutrientes, ela se rompe e deixa esses nutrientes da própria morte celular para que outras leveduras consumam ela, e elas vão continuar funcionando por mais um tempo, até que se esgote completamente os recursos do meio, né, e elas vão entrar todas em dormência. Então é isso, né? Essa é a fase de experimentação. Também vou colocar depois uma foto onde eu tirei ali do tubo 3 para ver, porque apesar do tubo 3 ele está com uma temperatura ótima, ele não tinha nenhum recurso para ela consumir, eu queria ver se tinha alguma atividade metabólica ali, se tinha alguma atividade. Então eu vou deixar uma foto e realmente dava para ver assim com 40 vezes ampliada, né, com a lente de 40 vezes ampliada, uma foto mostrando, né, a atividade celular ali. E deu para até evidenciar, existia alguma atividade celular, elas estavam até hidratadas, né, dá para ver bem assim a membrana celular e tudo, né. Isso vai mostrar aí na foto. Beleza? Obrigado, pessoal, valeu.